Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre dieta, fator de risco para câncer e câncer, claro. Então, a gente tem visto aí na internet diversos vídeos, né? Onde se propõe, por exemplo, que tal ou qual dieta é melhor para evitar o câncer e tal. Bem, começa que, na verdade, quando a gente fala de câncer, são centenas de doenças diferentes que entram nessa classificação de câncer. Tá? Então, a primeira coisa, inclusive, esse trabalho aqui já mostra, eu vou falar do trabalho, que ele avaliou 24 tipos de tumores diferentes e a associação que eu vou mencionar não foi descoberta para a maioria deles, foi descoberta por câncer de mama. Então já fica aí uma consideração que provavelmente diferentes tipos de tumor provavelmente tem diferentes padrões alimentares ali, combinações de macro em proporções diferentes que são, vamos dizer assim, piores para ele, né? Ou para evitar o risco deles, ou piores para a evolução deles, tá? Ou para que evite, como o caso aqui. Então, toma cuidado um pouco com isso, porque a dieta, aquelas que eu já fiz vídeo aqui no canal, o câncer se alimenta de tumor, dieta rica em carboidrato vai causar problemas de tumor, etc. Então, primeiro, para começar, de novo, vários tipos de tumores. Segundo, esses vários tipos de tumores que eu acabei de falar, provavelmente eles têm uma combinação de dieta diferente que prejudica o desenvolvimento dele. Então, dizendo isso, aqui nesse trabalho, o título dele é Associação de Taxa de Carboidrato, Restrição Calórica e Fatores Genéticos com Câncer de Mama, um estudo de risco de coorte. Bem, isso aqui foi um estudo chinês que usou um banco de dados da Inglaterra, né, que inclui a população inglesa, escocesa e do País de Gales. Essa proporção de indivíduos aqui, ó, 139 mil participantes do banco de dados, tá? Eles usaram os dados, e 40 a 72 anos. O interessante é que, o que eles falam aqui no trabalho? Eles falam assim, olha, o câncer de mama, ele é o câncer mais aumentado, inclusive em 2020 ele provavelmente passou nos países, na Inglaterra, né, no Reino Unido, ele passou o câncer de pulmão como o principal câncer responsável por morte, então ele passou isso aí, e que aí esse câncer provavelmente ele está relacionado a problema, a características de dieta, né? Então eles citam, por exemplo, a população de Okinawa, que foi, segundo eles, a população que no século XX apresentou a maior longevidade, e que na população de Okinawa, a seguinte característica, lá em Okinawa eles comem pelo menos 85% das suas calorias oriundas de carboidratos. 9% apenas de proteína, claro que o resto ali é gordura. E aí, claro que essa aí é um carboidrato, vamos dizer assim, né? Não é carboidrato refinado, então tem fibras, é uma dieta de carbo de boa qualidade. Mas de qualquer forma, a dieta de Okinawa tem esse padrão. E aí ele demonstra aqui, comentam, que existem alguns estudos sugerindo que dietas ricas em carboidrato podem ser benéficas para alguns tipos de tumor. O problema, ele diz, que o câncer, além da questão da dieta, tem a questão dos fatores de risco, a proporção genética. E aí é uma coisa interessante esse estudo, porque eles envolvem um índice, nesse índice estão embutidos 304 genes diferentes ligados aos tumores de mama. Então, nesse estudo, eles combinam a questão dos carboidratos, o fator de risco pertencente a esses genes, né, quem tem esses genes, e também uma outra questão importante que eles comentam, que é a restrição calórica. Ou seja, vamos imaginar que as pessoas têm que consumir ali 3 mil calorias. Uma pessoa tem que consumir 3 mil calorias. Se ela consumir menos, ela tem restrição calórica. Mas aí a ideia dessa restrição calórica seria consumir menos que o recomendado sem entrar em déficit nutricional. Então aqui basicamente ele pega esses quase 140 mil indivíduos, divide em 4 grupos lá, combinando o que nesses grupos? A quantidade de calorias e a quantidade de carboidratos e de calorias. Então, por exemplo, o grupo 1 é o grupo alto em caloria e baixo em carboidrato. O grupo 2, alto em caloria e alto em carbo. O grupo 3 é caloria recomendada e baixo carboidrato. E o grupo 4 é caloria baixa e alto carboidrato. E é justamente nesse grupo, olha que interessante, vou adiantar o trabalho, o que ele comenta é justamente isso. No grupo onde houve alta ingestão de carboidrato, né, e baixo consumo de calorias abaixo do recomendado, foi onde teve uma proteção de 20% do fator de risco em relação ao grupo que come mais calorias e menos carboidrato. Então, de novo, foi observada uma proteção, uma diminuição do fator de risco de 20%.
Comparando um grupo que consumia alta ingestão de uma alta taxa de carboidrato, proporcionalmente, e menos energia que o recomendado. Isso em comparação a um grupo que comia mais que o recomendado em termos calóricos e tinha uma baixa porcentagem de carboidrato. Inclusive, eles comentam aqui, eu até anotei no papel aqui, vocês devem estar vendo no meu papel, que essa proteção dos carboidratos aumentava. Olha que interessante. Eles perceberam que quando a composição da dieta tinha mais que 61,8% de carboidrato, mais essa proteção existia. Tá? E aí, claro, eles fazem vários comentários. Então, eles, como eu comentei, vocês podem ver aqui na figura, por exemplo, ó, tem algumas tabelas aqui, mostrar só para vocês como foi o arranjo do estudo, mas olha que interessante aqui. Ó, só olha quantos tipos de tumor. Colo retal, pulmão, útero, ovário, cervical, próstata, esôfago. Então, eles avaliaram 24 tipos de tumores diferentes e eles só observaram essa relação de alto consumo de carboidrato e com baixo consumo calórico, com restrição calórica, combinando esses dois fatores, ou seja, alto carbo e baixa restrição calórica, para o câncer de mama. Eles observaram isso. No grupo 4, que é justamente esse grupo, alta proporção de carboidrato e baixo consumo de calorias. Tá? Então, dentro desse grupo aí, eles observaram isso. Então, aí eles comentam, que a gente fala, eles comentam isso, olha, não observamos em outros tipos de tumor. Aí ele comenta, por exemplo, me chamou a atenção que provavelmente câncer de próstata, de pâncreas, não é muito afetado pela proporção de carbo, pela dieta segundo a literatura, ou seja, como eu falei, né, a gente vê nos vídeos na internet dizendo assim, olha, o tumor se alimenta lá o efeito Warburg, lá o efeito de pegar glicose e usar de forma anaeróbia, então corta o carboidrato da dieta. Então, você vê que aqui, nesse estudo, um estudo, né, baseado em dados de banco de dados, e aí regressão linear, uma série de técnicas estatísticas, observa que para tumor de mama, para essa população caucasiana, inglesa, aqueles que comem uma alta taxa de carboidrato na dieta e consomem um pouco abaixo do recomendado, tem proteção, tem diminuição de 20% em redução de fator de risco. Agora, olha que curioso também, esse trabalho fala que aqueles que têm risco intermediário, então lembra que eu falei dos riscos? Então ele fala assim, ó, aqueles que têm alto fator de risco genético já têm um aumento de 19% da chance de ter câncer. Agora, aqueles, combinando o risco e o carbo agora, aqueles que têm risco intermediário, tá? Tem risco intermediário, ou seja, o pool genético deles lá, combinando os genes, faz com que ele tenha um risco intermediário. Aqueles que têm risco intermediário tiveram piora quando eles combinam ingestão calórica acima do recomendado e baixo carboidrato. Então, olha que louco, né? Então, só para mostrar aqui, o próprio trabalho fala que é preciso aprender bastante ainda sobre isso, novos estudos para entender essas relações, mas trazendo uma situação aqui que geralmente a maioria das pessoas falam, não, o carboidrato vai causar câncer. Tá? Então, eu não estou dizendo aqui, né, que foi ele o responsável direto, mas tem uma associação. Tá? Então, o estudo faz algumas especulações porque essa combinação de alto carboidrato e restrição calórica pode ser positivo para os indivíduos que têm fatores de risco de câncer. Tá? Então, é mais um trabalho aí para a gente entender que, em muitos sentidos, a gente está engateando e que não tem necessariamente essas formas mágicas, né? Dieta disso, dieta daquilo, que é melhor, que é pior. Talvez, provavelmente, tanto personalizada como alguns padrões são melhores em alguns contextos. Eu mesmo já falei aqui que é meio que um consenso para pessoas que têm sobrepeso, resistência à insulina, a redução do carboidrato, o aumento do carboidrato de alto valor, que é fibra, nesses casos, isso vai melhorar. Então, mostrando que não é tão simples assim. Mas, de qualquer forma, fica a mensagem aí que aqueles que consumiram mais carboidrato, principalmente se essa ingestão era próxima de 62% ou mais, junto com isso, consumiram menos calorias do que o recomendado, pouco menos do que o recomendado, sem restrição calórica, tiveram uma redução ao longo de anos, aí, né? Esse estudo começou em 2006 até 2010, e ainda esse acompanhamento ainda é feito. Esses que combinaram alta ingestão de carboidrato com redução de calorias foram aqueles que tiveram uma proteção ao longo dos anos para o desenvolvimento do câncer de mama, uma proteção que chegou a 20%. Tá ok? Então é isso, mais um vídeo aí de pesquisas, tá? A gente vai sempre aprendendo. Espero aí que esses vídeos te estimulem a estudar, aprender, voltar aqui no canal, tá?
para a gente aprender junto. Então, deixe seu like, deixe seus comentários aí, se inscreva no canal se por acaso esse vídeo aparecer para você e você não é inscrito ainda. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.